Sejam todos bem-vindos, queridos. Welcome, everyone. Quero convidar vocês agora a nós entrarmos na palavra. I would like to invite you to enter the Você pode abrir a Word tua Bíblia comigo? now. Can you open your Bibles with me? Isaías 40. Isaiah 40. Obrigada, Kênia. Isaías 40. Isaiah 40. Queridos, Deus é tão lindo. God is so beautiful. Ontem, Yesterday, na verdade, eu acho que é o desafio de todo homem ou mulher que recebe essa tarefa, que é incumbido de trazer uma palavra de Deus para o povo dele. I think it's a challenge for any man or woman that has the task of bringing the word to their people. É uma responsabilidade tão grande que eu creio que It's such a great responsibility não that I acontece com believe os outros diferente do que acontece comigo. it doesn't happen how it happens with me. Eu já começo a pedir ao Senhor a semana inteira: Pai, o que tu tens para o teu povo essa semana? Não é assim, pastor? I ask the entire week to God, what do Nós you have nunca for your people queremos this week? entregar algo de nós We mesmos. never want to give something from ourselves. O temor não nos permite fazer The isso. fear does not allow us to do that. Eu já começo cedo da semana falando: Pai, o que tu tens para o teu povo And I essa start the semana? week saying, Father, what do you have for your people this week? E durante toda a semana eu fui lendo, ministrando. And throughout O the Espírito entire Santo foi week, ministrando ao meu coração algumas I was coisas. reading and the Lord was ministering to my heart. Mas ontem pela manhã, quando eu meditava, o Senhor por 2 vezes falou ao meu coração: não temas. But yesterday, twice while I was meditating, the Lord said to me, do not fear. E aí eu estava no escritório e de repente eu ouço os meus pais lá na sala orando. And then I'm in the office and suddenly I hear my parents in the living room praying. E a unção atrai. And the anointing Eu larguei tudo no attracts. escritório e corri para a sala, já me joguei no chão And I went from my office to the living room and I threw myself on the floor e comecei a orar junto com and I eles. started to pray with them. E novamente, And once again, o Senhor tomou a minha mãe the Lord took my mother e começou a falar as mesmas coisas que eu tinha acabado de meditar dentro do and escritório. said the exact same things that I was meditating on in the E eu office. entendi, já sei, Senhor. And I understood, Obrigado, I know, God. porque Thank eu sei you, qual é a palavra que tu tens para o teu povo. because I know the word that you have for your people. Então, com muito temor, queridos, And so with great fear, abra sua Bíblia comigo em Isaías 40, Open versículos your Bibles. 28 em diante. in Isaiah chapter 40, verse 28 and on. E a palavra do Senhor diz assim: And the word of God says, não sabes, do you not know? não Have you ouvistes not heard que o eterno Deus, o Senhor, that the Lord is the everlasting God, o Criador dos fins da terra, the creator of the ends of the earth? nem se cansa, He will not grow tired nem se fatiga, or weary, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. and his understanding no one can fathom. Faz forte ao cansado He gives strength to the e weary multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. and increases the power of the weak. Os jovens se cansam Even youth grows e tired se fatigam, and weary, e os moços and young men de exaustos caem. stumble and fall. Mas os que esperam no Senhor, But those who hope in the Lord, mas os que esperam no Senhor, those who hope in the Lord renovam as will suas renew forças, their strength. sobem com asas como They will águias, soar on wings like eagles. correm e não se They will cansam, run and not grow weary. caminham They will walk e não se and will fatigam, not be faint. caminham They will walk e não se and fatigam. not faint. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Lord, we give you thanks. Pai, ela por si já nos fortalece. It strengthens us. Ela por si já nos dá alegria, It gives us joy, esperança, hope, direção. direction. Mas nós viemos porque nós precisamos ouvir mais da tua parte. But we came because we need to hear more O from teu you. povo está reunido, Senhor, Your people is united. porque esses corações anseiam por mais de ti. These hearts thirst for you. Então te revela, Pai, And so reveal através da yourself tua palavra. through your word. Eis-me aqui, I am Senhor, here, Lord, como um vaso as a vase, totalmente vazio de mim mesmo, completely empty of em myself, total dependência in complete e dependency obediência, and obedience, te pedindo, usa os meus lábios mais uma asking vez, you to use my lips once more para a honra e glória do teu for nome, the honor and glory of your name. em nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém? Amen. Aleluia. Hallelujah. Amados, esse texto fala de um tempo doloroso para o povo de Deus. Beloved, this text speaks of a very hard time for the people of God, Uma dolorosa caminhada a very hard journey de um povo escolhido. of a chosen people, Escolhido, mas que agora estava vivendo dias escuros. chosen but were living dark days.
Porque eles haviam virado as costas para o Senhor. Because they had turned their backs on the Eles Lord. haviam decidido desobedecer. They decided to disobey. E o escolhido não está isento de And the problemas. chosen are not De exempt from perseguições. problems, from persecutions, Mas ele tem uma palavra. but they have a word. Se você obedecer, If you obey, você vai colher e viver o melhor dessa terra. you will harvest the best of this A land. obediência à palavra de Deus é o que nos garante. Obedience to the word of God is what guarantees us. Há uma ordem e há uma promessa. There is an order and a promise. Nós vivemos debaixo de promessa. We Quem live concorda under com the isso? promise. Who agrees with that? Nós não estamos à deriva. We are not left alone. Há uma promessa e uma promessa que nos dá a direção. And we have a promise that gives us direction. Deus levanta Isaías em um tempo muito difícil, muito escuro, God brings up Isaiah in a very difficult and dark time. porque Deus sempre levanta profetas porque Ele ama. Because God always brings up prophets because he O loves. que faz Deus levantar profetas é para alertar do perigo. What makes God bring up prophets is Não é to assim que alert pai us e of mãe this faz? A danger. gente alerta os nossos filhinhos do perigo. Isn't that what parents do? We alert our children to the danger. Deus levanta profetas porque Ele ama, porque Ele nos ama. God brings up prophets because he loves Porque Ele us. decide cuidar de Because he nós. decides to take care E of us. muitas vezes essas palavras, elas são palavras duras, porque são de correção. Many times those words are difficult because they're words of correction. Se você for voltar ao primeiro capítulo de Isaías, If you go back to the first chapter of Isaiah, o Senhor vai falar: the Lord says, ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, listen heavens and hear earth, porque o Senhor é quem fala. because the Lord is the one who speaks. Criei filhos I created children e os engrandeci, and I made them great, mas eles estão revoltados contra mim. but they are upset with me. O boi conhece o seu possuidor, The cattle knows its owner, e o jumento o dono da sua manjedoura. and the donkey the owner of its manger. Mas Israel não tem conhecimento. But Israel does not have O understanding. meu povo não entende. My people do not E o povo understand. perece por falta de And conhecimento. the people perish because of lack of understanding. E Deus levanta Isaías como uma palavra de correção para esse povo. And God brings up Isaiah with a word Mas of Deus correction também for these levanta people, Isaías com uma palavra de esperança para esse povo. but also of a word of hope Se for vocês those se people. voltarem para mim, há esperança. If you go back to me, there Eu is sei hope. que vocês estão I cansados. know you are tired. Eu sei que está chegando o fim do ano. I know that the end of the year is Você não coming. viu tanta coisa acontecer. You've seen so many things Esse happen. povo era exilado. These people were Esse povo exiled. estava cansado. They were tired. 10 tribos já haviam sido 10 destruídas. tribes had been Só destroyed. restava agora Judá e Benjamim. Now it was only Benjamin. Eles não podiam criar nem os and próprios Judah. filhos, They couldn't bring up their own porque eles children eram levados para servir. because they were taken to serve. A Síria havia destruído tudo, tomado conta de tudo. Assyria had taken over and destroyed everything. E agora esse povo ali no cativeiro, And now these people in captivity, se esquecendo que tinha uma palavra. forgetting that they had a word. Porque o cativeiro te faz esquecer que você tem uma palavra. Because captivity makes you forget you Cativeiros, have a às vezes, word. que você não enxerga, paredes visíveis, Sometimes you don't even see those cadeados visible walls, visíveis, correntes chains visíveis. that are visible. Porque eles viviam em um cativeiro livre, Because they lived in a free captivity. mas era um cativeiro. But they were free, E são they were esses captive. cativeiros que de fato cansam. And those are the captivities Matam that sonhos, tire matam people out. esperanças. They kill dreams and hopes. E eu profetizo em nome de Jesus que cativeiros estão caindo por And I terra hoje. prophesy in the name of Jesus that Cativeiros que não são falling down to visíveis, earth. mas que Captivities têm that te are not visible, aprisionado. but have imprisoned Correntes que têm aprisionado o povo de chains that have Deus. imprisoned the people Porque of God. se esqueceu que tem uma Because they palavra. forgot that they have a word. Nós temos uma palavra, povo de We Deus. have a word, people of God. E a palavra do Senhor para as nossas vidas é a And the esperança. word for our lives is Para there aqueles is que hope estão em mim, a for voz those that are altos. in me. Não é a Josi quem diz, é a palavra do It's not Senhor. Josie who says it, it's the word of God. Ele é a própria promessa. He is the promise Nós himself. estamos diante da própria We are promessa. before the promise. A palavra encarnada. The word is A incarnate. promessa encarnada está perante os nossos olhos, a The word ceia. in flesh is before Tem culto our eyes. mais especial e mais importante Is there anything more special or more important do que nós participarmos do corpo de Cristo? than us to participate in the body of Christ? Do que nós participarmos do sangue de Cristo? Than to participate in the Tem blood culto of mais Christ? fundamental para o povo de Deus? Is there anything more fundamental to the people Nós of estamos God? diante da promessa encarnada. We are before the word. Que você nunca se esqueça que existe uma promessa. That you may never forget that there is a promise. Ele veio e ele concluiu, ele foi até o fim. He came and he fulfilled until E the hoje eu end. vim te dizer que você não pode parar pelo caminho porque o teu mestre foi até And o fim. I'm here to tell you can't stop halfway because your master E nós não went all the vamos way to the parar. end.
And we will not stop. É natural de nós cansarmos? It's normal for us to get tired. Yes. Os jovens caem, se cansam, The youth se get wearied fatigam, and fall. de exaustos caem. They're exhausted and fall. É normal, é natural, nós It's somos seres normal, humanos. it's natural. We're human beings. Final do dia aqui no Canadá, então, ninguém quer saber de nada, quer saber de At cama. the end of the day here in Canada, nobody wants to do anything except go to their bed. É natural nós cansarmos. Natural for us to Aqui get eu diria tired. que mais ainda. I can tell you even more. Mas aonde a luta é maior, eu quero te dizer que existe uma vitória maior. But where there's the battle is A minha greater, mãe the victory sempre is diz, greater. aqui quem é crente de verdade. My mother always says, those who are believers are No true Brasil, believers. qualquer chuvinha impede o povo de ir para a igreja. Aqui a gente está com a neve pela canela e está no culto. It's not any rain that will stop us from Amém. coming to service. Amen. Ah, amados, a vitória aqui é grande. The victory is great. Isaías sabia Isaiah knew que não era o fim. that it was not the Por end. isso ele vem da parte de Deus com uma palavra do próprio Deus. That's why he comes with the word from Ah, God mas himself. vai nascer um menino. But a boy will be born, E o nome dele será and his name will Maravilhoso, Wonderful, Conselheiro, Counselor, Deus forte, be strong God, Pai da eternidade Father of e eternity, Príncipe da and Prince of paz. Peace. E quem tem palavra de Deus sabe que tem And esperança. those who are in the word of God Por know isso there is Isaías hope. diz para esse That's povo, why Isaiah said to these people, Deus na verdade diz para o povo, God in reality não said to the people, temas, do not fear, porque eu sou contigo. for I am with Não you. te assombres, Do not be porque eu ashamed, sou o teu Deus. because I am your God. Eu te fortaleço, I fortify eu te ajudo, I help eu you. te I sustento sustain you com a minha destra fiel, com a with minha my mão right direita. hand. Já notou que a gente tem mais força na direita? Have you noticed that we have more strength in our right? Sabe onde você está? You know where you are? Diz o Senhor, Says the Lord, na mão direita dele. in his right O hand. inimigo pode arrancar alguém das mãos do Senhor. Can the enemy take someone from the hands of the Lord? Nas mãos dele, você, nós, Igreja de Cristo, somos intocáveis. In his hands we are untouchable. Por isso Isaías se levanta com uma palavra de esperança. That's why Isaiah brings a word of hope. E esse cativeiro, And in this captivity, sem muros, sem correntes e sem portas, without walls, without chains, or without doors, fez com que esse povo se esquecesse que havia uma promessa. these people forgot that there was a promise. Deus sempre vai levantar profetas, queridos. God will always bring us prophets No lugar de tristezas, de in a aflições, place of sadness você é and o profeta que afflictions. Deus levantou no teu ambiente de trabalho. You are the prophet that God brought Você into carrega a your mesma work. palavra que Isaías You carregava. carry the same word that Isaiah Nós, igreja, carregamos a mesma palavra que Isaías church carregava. carry the same word Nós that Isaiah somos o would carry. sacerdócio real da igreja We are hoje. the royal A priesthood nação of the church santa, o today. povo The eleito. holy nation, the Povo elected separado e people, escolhido separated and chosen para anunciarmos as boas to novas. announce the good news. Nós carregamos o mesmo peso de We carry responsabilidade. the same weight of responsibility. Nós somos a resposta para o mundo We are hoje. the answer for the world today. Você é muito maior do que você imagina. You are much more than Você é what you muito can mais imagine. precioso do que você You imagina. are much more than what Ou you você imagine. acha que o inimigo está lutando contra você simplesmente porque ele decidiu ser Or do you think the engraçadinho? enemy is coming against you just because he wants to? Ele sabe, muitas vezes você não sabe o que carrega, mas ele Some, sabe. you may not know, but he knows. Por what you isso carry ele within you. persegue. That's why he persecutes you. E a palavra do Senhor aqui And the word of the Lord says here, diz que o Senhor diz que nós vamos nos levantar says that we will rise up com a força e altura de águias. with the strength and height of eagles. Coisa linda! What a wonderful Meu thing. Deus, entre tantos pássaros, Within so many birds, 10.000 aves. 10,000 birds. Deus escolhe nos igualar o crente fiel a uma God águia. chooses to compare us to Sabe the por quê, eagle. queridos? You know why? Porque ela alcança alturas, Because it reaches voos em tempo recorde. flights in record time. O crente não é normal. Believers are not Enoque foi normal. transladado. O povo de Deus não vive. Nós não somos pessoas normais, We are queridos. not normal people. Nós vivemos o We extraordinário. live the extraordinary. Nós vivemos We milagres. live miracles. Não deixe o diabo te falar o Don't contrário. let the devil tell you the contrary. O povo de Deus vive coisas grandes. People of God live great things. Os olhos da águia The eyes of the avistam eagle uma formiga see an ant a mais de 10.000 metros de altura na horizontal in 10,000 meters e até of height 20 away quilômetros de and distância. up to 20 kilometers in distance.
Vamos profetizar que nós vamos ter essa visão. Let us prophesy that we will have Deus that vai vision. te dar clareza God para will give you clarity enxergar o perigo e também para enxergar a to solução. see danger, but also to see Deus your vai nos dar anointing. clareza para caminhar por lugares. He will give us clarity E to aonde walk mais through ninguém está places. vendo saída, a gente vai chegar e vai falar da solução. May see an exit, but we will get there and see a solution. É a palavra do Senhor quem diz isso. It's the word of God that says Que os that. seus voos serão altos That your flights e will em be tempo high. recorde, And in record time, como o da águia. as the eagle. Mas meu Deus, Josi, chegou o final do ano, eu não vi nada acontecer na minha But vida. Josie, the year has come and I haven't seen anything happen in my Nós life. estamos em um mês inteiro de jejum. We are in the whole E eu month creio que fasting. essa direção do Senhor veio para que nós nos preparássemos And para I esses voos. believe the direction of God is making us prepare for Hoje those nós flights. estamos concluindo o jejum da liderança, pastores e liderança. Today we're ending the fasting of the Semana of the que vem os leadership. homens vão estar jejuando. Next week the men are going to be Na fasting. semana seguinte as And then mulheres. the following week the women. Na semana seguinte os And then the jovens. following week the Na youth. semana seguinte o perfeito louvor vai entregar o nosso jejum às nossas And then crianças. our children will give in our E eles já fasting. estão aprendendo o que é o jejum. And they're already learning what Vão fasting abrir mão is. de um chocolatezinho. Vão abrir mão de um videogamezinho. Vão abrir mão de alguma coisa. Eu peço aos pais que já comecem a depositar isso dentro deles. I ask the parents that already start to deposit this in them. Mas em dezembro nós vamos entregar o nosso jejum e nós vamos decolar, amados. But in December we're Porque going to give our esse fast é and o we're going tempo to que a take off. palavra diz que Ele vai Because derramar do this seu is the Espírito sobre time toda a that the Lord carne. says that He's going to bless Nossos us. filhos e nossas filhas profetizarão. Os nossos jovens terão sonhos, visões. Dons serão distribuídos pela igreja do Senhor sobre toda a face da terra. Porque Deus tem interesse de salvar, de resgatar, de redimir. to redeem A águia, the eagle. algumas vivem até por volta de 70 anos. Some live up to 70 years. Porém, quando ela chega na idade de 40 anos, But when they get to the age of 40, ela precisa tomar uma decisão. it needs to take a decision. Porque aos 40 anos de idade, Because at 40 years of age, as suas unhas já estão dobrando. their talons are already Como um folding anzol, over. ela já não consegue mais pegar o seu They're alimento. not able to grab onto their prey anymore. O bico já está emborcando. Their beak is turning. E ela sabe, ou ela fica ali e espera a morte chegar, And they know either they wait for death to ou come, ela procura um lugar seguro. or they find a safe place. E ela sabe onde encontrar um lugar And she seguro. knows where to find a Ela safe place. voa a lugares que os predadores não chegam, And they will fly to a place where que as predators cannot reach, serpentes não chegam. that serpents may not reach. E ela procura um lugar seguro nos altos. And they reach, find a place that is safe in the Ela heavens. procura se esconder na rocha. And they hide themselves in the rock. E nós sabemos qual é o nosso lugar seguro. And we know what our safe place is. Existe rocha inabalável. There is an unshaken E é o rock. único lugar que o crente pode se And it's guardar. the only place that a believer can keep itself. Existe um lugar seguro para você na rocha There inabalável. is a safe place that is E the lá ela se unshaken rock. esconde, lá ela se And guarda, it hides itself, esperando a and keeps morte itself, chegar. waiting for death to come. Não, No, cansada, porque as suas Tired. penas já estão because pesadas. their feathers O bico já está emborcado, heavy. as unhas já não estão Their funcionando. beak is curved and their talons are not taking Sorry, up. honey. E ela sabe que ou ela decide parar, refletir, dar tempo And para se recompor, Either she stops and reflects to recompose herself, ou ela vai morrer. or she'll die. Porque ela não consegue mais se alimentar. Because she Ela no não longer consegue eats. mais pegar as presas They dela. can't grab on their prey. E aproximadamente 150 dias, And then it says in ela Psalm fica 150, guardada naquele esconderijo. it's hiding in Na that safe rocha. place, in the rock. E ela vai batendo o seu bico na And it rocha, starts hitting its beak on the rock até ele desaparecer todo. until it completely E disappears. quando aquele bico é desfeito, And when that beak is quando o undone, velho sai, when the old leaves, ela espera com paciência it waits with o bico patience. novo nascer. The new beak to Quando o be bico born, novo to nasce, grow. ela When the- começa a arrancar as penas antigas. When the new beak grows, she starts Meu to Deus, pluck imagine some você feathers. que se uma martelada no dedo já dói. Can you imagine the hammer to the finger already hurts? Imagine você, para as mulheres, Can you imagine you que women? tirar uma sobrancelha já dói. Você imagine o que é ter que bater o bico na rocha e ela mesmo com o bico novo agora arrancar suas penas Can you antigas. imagine hitting your beak on the rock and then with the new beak removing your own feathers? Eu quero te falar que os processos são doloridos sim. And I want to tell you that the process is Sangra hurtful. sim.
It bleeds, yes. Dói sim. It hurts, yes. Mas o nosso Pai é tão responsável But our Father is so que Ele não nos responsible deixa pular os that He processos. doesn't let us Os skip processos process. são necessários. They are A necessary. gente deixa os nossos filhos pularem processo. Do we let our children skip a step? Eu vou entregar uma chave do carro na mão do Caleb. I'm going to give a key to Caleb's Caleb não hand, está preparado para but dirigir. he's not ready to Ele drive. até tem. He even has. Ele já possui carros. He already has cars. Porque o que é nosso é dele. Because what is ours is his. Ele possui muita coisa que ele não pode fazer uso ainda. He has many things that he can't use yet. Mas vai chegar uma hora que ele não precisa nem pedir. But there will come a time where he won't even have to ask. Vai chegar uma hora que o pai vai falar assim: filho, você não precisa pedir, pode ir. His father will É come to him seu. and say, you don't have to ask, you can take Vá it, it's usufruir. yours. Go Lembra enjoy. quando o pródigo voltou? Remember when the prodigal son came Reclamando back? que não podia usar o que estava na casa do pai? That he thought that he couldn't use what was in his father's O house. pai falou para ele: é tudo teu. His father said, it's all yours. Faz o churrasco que tu quiser. Do the barbecue that you want. Mas são processos, são etapas. But there are steps. Todo pai responsável permite com que os filhos passem pelo crescimento, pelas etapas. Every responsible parent allows E a their águia children nos to go ensina through the profundas steps. lições. And the eagle teaches O us profound Senhor nos lessons. diz aqui, The Lord says to us here, nos comparando à águia, comparing que us os to the processos eagle, não serão diferentes. that the process will not be Nem o different. povo dele foi poupado de processos. Not his people was kept from the process. Colheita Harvest. é uma lei. It's a law. Lei da semeadura. It's a O law povo of planting. plantou, o povo está colhendo. The people planted, Plantaram they're harvesting. desobediência e estão colhendo. They didn't have obedience, they're harvesting that. Mas eu tenho uma boa notícia para o povo de Deus nessa But manhã. I have a good news for the Deus é people tão of bom. God today. God is so good. Tão bom, So good. tão bom, So good que ele nunca virou as costas para esse povo. that he never turned his back on these people. Sempre há esperança para quem está no Senhor. There is always hope for those who are in the Lord. Deus não desiste daqueles no qual ele depositou tanto. God does not give up on those Deus who sempre he levantou confided so much. profetas. He always brought up prophets. Deus sempre usava alguém para tentar trazê-los de volta. He always used someone to try to bring them back. E aqui a águia vai se esconder nesse lugar de segurança. And then the eagle will hide itself in that safe place. E ela vai esperar o tempo. And it will wait. Depois de aproximadamente 150 dias. After about 150 Com um bico days, novo, com asas novas e with a com new unhas beak novas, and with new feathers and new talons, ela sai para o seu voo de vitória. it goes out for its victory flight. Ela sai para o seu voo de It vitória. leaves for its victory Após flight. os processos haverão voos de vitória. After the process, there will be flights of E aí os victory. inimigos dela ficam lá embaixo e falam: meu Deus, mas estava toda despenada, magrinha, não And then- estava com o pé na cova. And then the enemy in the bottom will say, what E happened? de She was almost repente a dead. velha águia se torna nova e And then suddenly voa. the old eagle becomes new and starts to fly. Ah, já não há mais condenação para aqueles que estão em There is no Cristo. condemnation for those who are Nova in Christ. criatura They are somos new quando estamos creatures em when we Cristo. are new in Christ. Ele torna tudo novo, He queridos. makes everything new. Ele nos dá He gives us condições. the condition. Ele nos faz enxergar. He makes us see. Não é com a tua visão, não é com a tua It's ótica. not with your vision or your Ah, optics. porque nós somos tão Because limitados. we're so limited. Mas o nosso Deus não. But not our God. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra procurando The eyes of the Lord are upon the earth, os fiéis. seeking the faithful. Vidas nas quais Ele pode se tornar, se mostrar poderoso. Lives in which he can show himself powerful. Os olhos dele estão sobre este lugar nesse His dia. eyes are upon this place on this day. Aquela águia decidiu encontrar um lugar That seguro. eagle decided to find a safe É place. decisão, It's amados. a decision, Nós estamos beloved. chegando ao fim de um ano. We're getting to the end of a year. É sempre tempo de nós refletirmos. There's always time for us to A reflect. roupagem velha vai ter que sair para a nova chegar. The old clothes has to leave for the new O one to velho vai come. ter que sair, o The old will have to pecado leave. Sin vai ter que sair para will have você to leave. conseguir enxergar a tua vida na ótica for divina. you to see yourself in the divine Deus não optics. pode te abençoar não porque Ele é mau, God cannot bless you not because mas he is porque Ele é bad, justo e tão justo but because he is just and so que Ele não just pode habitar onde existe that he pecado. cannot abide where there is sin. Essa clareza que nós precisamos ter. That's the clarity that we need to have. Deus deseja derramar sobre o seu God povo, desires to pour upon mas his Ele fica people. impossibilitado quando a gente não sabe se é galinha, se é frango ou se é águia. But he's impossibilitated when Que toda we don't dis- know if we're a chicken or an eagle.
Que toda mentira de Satanás e confusão seja dissipada da tua mente. That all the lies from Satan may be Águia dissipated voa from com your mind. águia. If you're an eagle, fly like an eagle. Lugares altos. High places. Ela não tem medo da tempestade, ela voa acima da tempestade. She's not afraid of the storm. It'll Ela go through the enfrenta os seus storm. problemas It confronts sabendo. their problems, knowing Que Deus that God a habilitou para aquilo. gave her the capability Ela for that. foi criada para It aquilo. was created for that. Nós fomos criados com propósito. We were created with A igreja de purpose. Cristo foi criada com The propósito. Church of Christ was Ser created o with povo a mais purpose. forte da face da terra para Be the manifestar as glórias, strong people on earth to as glórias manifest glory. divinas na terra. The divine glory Trazer from o céu para a terra. to bring heaven to Manifestar o céu na earth. terra. Manifest heaven on É de earth. qualquer jeito que nós vamos manifestar o céu na terra. Is it just any way that we're going to manifest heaven on earth? Deus tem interesse God has the em interest glorificar o nome dele na tua vida. in glorifying His name in your Na life. igreja de Cristo. In the Church of Christ. Existem momentos, amados, em nossas vidas There are moments in our lives que nós precisamos parar para refletir. that we need to stop to reflect. O desânimo chega, o cansaço chega. Dismay and tiredness arise. Chega, mas o Senhor me trouxe hoje para te falar, não pare. But the Lord brought me here today to tell Não you, pare don't pelo stop. meio do caminho, Don't stop halfway. porque os voos são altos. Because the flights Os are meus high. caminhos não são os teus. My Os paths meus are not pensamentos yours. não são os My thoughts teus. are not yours. São mais altos. They're higher. Os pensamentos do Senhor são de paz. The thoughts of the Lord Para te dar o fim que você espera. to give you the Você sonha com end that you coisas desire. grandes, You know what great pois Ele things? sonha com coisas Then maiores. he dreams with greater things. A palavra do Senhor diz que The word of the Lord says existe that there exists um dia a day aonde todo olho verá. where all eyes will see. A glória do Senhor será The manifestada. glory of the Lord will be E manifest. até lá, And until then, a palavra para nossa vida é não temas. the word for our life is Estudiosos not vão fear. dizer que existe mais de 365 não temas. The scholars say that there are more than 365 para cada do not dia do fears. ano. One for each day of the year. Mas mesmo que But even when houvesse só um, there is just one, nós poderíamos levar isso a sério. we can take that seriously. Tudo na palavra do Senhor pode ser levado a sério. Everything in the word of God can be taken Tudo que seriously. está escrito foi deixado para o nosso ensino. Everything was left for our teachings. Se nós devemos levar a palavra a sério, mesmo que estiver escrito só uma vez, uma única vez, Even if it's only written once, imagine com 365 não temas. imagine with 365, do not fear. Não tenha medo, Deus é contigo. Do not fear. Você sabe que existem pecados que passam despercebidos. You know that there are sins that are unnoticed. Medo, ansiedade, Fear, anxiety, incredulidade, doubt, achar que Deus não pode mais, thinking that God can no que já longer do passou things, tempo demais, that que você too much está time velho has demais, passed, that you're too old. não tem mais jeito para mim. There's no way Aos for me. 40 anos a águia começa de novo. At 40, the eagle starts over. O melhor de Deus está por vir. The best is yet to come. Oh, agora é que eu comecei. Oh, now that Aos I started, 43 agora é que está at começando. 43, now that it's Aos starting for me. 75 na dia agora é que está At começando. 75, now that it's Somos starting, we are águias. eagles. É a palavra do Senhor quem It's the diz. word of God that says, Não do temas. not fear. Que a igreja do Senhor não cometa esse pecado de viver na incredulidade de achar Deus não vai mais fazer. That the church of God, in that doubt that the Lord will not be able to do anything. Esse tempo de espera só faz parte do processo. That time of waiting is part of the Processo esse process. que nós precisamos viver. The process that we need to live. São through. processos. They're processes. Eu lembro quando nós chegamos aqui no Canadá, I remember when we arrived to Canada. igreja aberta, fundada, plantada. Open, planted, and Não founded. tínhamos documentação ainda no país. We still didn't have documentation in the country. O Senhor possibilita todas as coisas. The Lord makes Entra um everything senhor na possible. igreja And, a Lord comes into the e de church, repente todo mundo falando que era gente de imigração. and then suddenly everybody's saying it was people from immigration. Semana após semana aquele senhor ali na igreja. Week after week, that De repente ele man pede at the para falar church, com os meus pais. and one day he asked to speak to my parents. Chega e se apresenta He presents himself e diz: pastor, and said, Pastor, o Senhor me the mandou Lord sent me para legalizar o senhor e a sua to família nesse legalize país. you and your family in this country. Todo mundo achando que era gente de imigração, Deus havia mandado o homem ali. Everybody thinking it was immigration, but the Lord had sent that man there. E ele fez todo o nosso processo. And he did, completed our entire process. Nos levou até a fronteira para assinar a documentação. Took us to the border to sign off on our documentation. Semanas depois, A few weeks later,
Ele estava no hospital. He was in the hospital. Pediu para o meu pai lá visitá-lo. I asked my father to go visit him. E quando meu pai foi visitá-lo e orar por ele, ele disse: a minha missão já foi concluída. And then when my father visited, he said, Essa era a minha última missão. That was my last mission. Legalizar a sua família. To legalize your family. O Senhor cuida dos seus. The Lord takes care of Temer para quê? Fear for what? Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você tem Deus? Você tem uma palavra? I have a question for you. Do you have God? Do you have a word? Tem convicção disso? Do you have a conviction of that? Então você já tem tudo. And so you have everything. Os problemas, as dificuldades só fazem parte do processo. The problems and difficulties are part of the Processos process. esses que serão vencidos. Processes that will be conquered. Deus é contigo. God is with you. Deus é responsável pela sua igreja. God is responsible for his church. Nós não estamos à deriva. We are not alone. Temos um pai responsável. We have a responsible father. Uma pergunta para você, aquele que não negou o seu único filho. And I have a question for you, to the one who did Você not acha que deny vai te his deixar na only mão? son. Do you think he'll leave you Não alone? nos negou o que ele tinha de melhor e agora que ele vai abandonar a igreja He dele did na not face da deny terra? the best that he had, and now he's going to deny his church. Cada um de nós carrega um propósito. We each carry a purpose. Propósitos únicos. A unique purpose. Os propósitos The purpose são tão lindos e tão especiais que os processos nos preparam para are eles. so special that the process prepares us for it. Às vezes nós desistimos no meio do caminho, Sometimes we give up in the halfway, mas o propósito permanece vivo. but the purpose remains O alive. propósito precisa ser cumprido. It needs to be fulfilled. Elias, um grande profeta, desistiu Elijah, the great prophet, no meio do caminho. gave up. Nem por halfway. isso Deus o abandonou. And not just because of that did God abandon Sabe por que a him. igreja não pode desistir de pessoas? Porque You know- Deus não desiste de pessoas. You know why the church cannot give up on people? Because God does not give up on people. Deus recolheu Elias de forma grandiosa, God, mesmo selected ele Elijah tendo desistido. In such a great way, even though he had given up. Quem foi que perdeu? Who lost? Porque Deus levantou outro para dar cumprimento ao propósito que existia. God rose up another E one to Eliseu fulfill the realizou promise o that dobro existed. dos milagres. And Elisha Deus não desiste did de pessoas, double mas the Elias miracles. perdeu a oportunidade de viver o seu propósito God completo. does not give up on people, but Elisha fulfilled the promise that Não Elijah desista didn't do do. seu propósito. Do not give Não up on desista your do que promise. Deus te confiou. Do not give up on what God trusted in you. Sabe, Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi, porque ele só conseguia enxergar o exército inimigo. Elisha asked God to open the eyes of Gehazi because he only saw the enemy. E hoje pela manhã eu fiz essa oração: Senhor, abre os olhos do teu povo, And this morning I did that prayer and I said, Lord, open the eyes of your people. para que antes que eles enxerguem o exército do inimigo, So that before they see the enemy, eles enxerguem que existem cavalos e carros de fogo ao redor that they may deles, see that there are chariots and guardando, horses of sabe o fire que, amada around igreja? them. Um propósito. That is keeping the purpose and Ah, keeping it existe uma região, amados, safe. There is a region, beloved. se chama regiões That celestiais, is called the celestial aonde region. guerras estão acontecendo para te Where guardar. wars and battles are happening so to keep you safe. Aquele que se submete ao propósito, The one who submits aquele himself to que the não purpose. desiste, que não para pelo meio do The one who does caminho, not give up and does not stop governa halfway. até nos lugares que o diabo achava que ia matar. Governs in the places where the enemy thought they would kill them. José, Joseph, o diabo achava que ia matar José. the devil thought that he would kill Joseph. Usou os de dentro de casa. Use those that were within his house. Às vezes são os mais próximos que não vão suportar a grandeza do propósito que você carrega. Sometimes it's the closest one that will not be able to take the greatness of the purpose that you carry. Eles ficaram tão injuriados com o amor do pai na vida de José. They felt so unjust with the love of Ficaram the tão father indignados com towards aquela Joseph. vestimenta que era diferente. So indignified with the clothing that was different. Porque não adianta, quem vive em obediência recebe vestimentas diferentes. Because those who remain in obedience receive Os different outros não clothing. queriam obedecer, José The others obedecia. didn't want to obey, but Joseph did. E ele foi traído pelos próprios irmãos. And he was betrayed by his own Ele brothers. foi lançado numa prisão, He was cast in a prison, injustamente. unjustly imprisoned. Ele viveu preso durante muito tempo, He was imprisoned for a very mas long ele time. permaneceu firme ao But propósito. he remained firm to the Ele purpose. sabia He knew que existia um Deus por that ele. there was a God with him. E no lugar onde o diabo achava que ia matá-lo. And in the place where the devil thought that he would kill him. Ouça, ouça! Listen. No lugar onde o diabo achava que ia In the matá-lo, place where the devil thought that he would kill him. José governou. Joseph governed. Oh, aleluia! Hallelujah.
Você vai governar nesse exato lugar onde o diabo achava que ia te matar. Permaneça firme a palavra do Senhor. Deus é contigo. Deus é com a sua igreja. Não permita com que a incredulidade ganhe espaço dentro do teu coração e na tua mente. É normal cansar. Os maiores valentes se cansam. Davi se cansou também. E no momento que ele se cansou, parou para descansar. Isso é coisa para outra pregação, porque já deu meio-dia. Mas no momento em que ele parou para descansar, o inimigo se aproximou. Porque o inimigo já estava vigiando Davi há muito tempo. Descendente de Golias. Já estava de olho em Davi há muito tempo. Matou meu pai, né? Preocupa não que a tua hora chega. Não chega, amado. Não chega para quem está em Deus, não chega. Só chega quando Deus quer que chegue. Mas o diabo não dita nada na tua vida. E Deus o guardou. Mas na hora que você cansa, a vigilância tem que ser dobrada. Porque o gigante vai estar por perto te olhando. Por isso é tão importante você andar com outros gigantes. E aqueles homens que Deus havia colocado ao redor de Davi, no que Davi descansavam, eles estavam de olho. Na hora de cansaço, amados, você tem que colar em quem está firme na palavra. Cola em quem está indo para o mesmo lugar. Quem fala a mesma língua. Quem serve o mesmo Deus. Porque na hora da batalha, todos nós cansamos. É natural cansarmos. Mas Deus sempre vai levantar um gigante para te guardar, para te abençoar. Deus vai levantar amigos. Eu estou vendo a Solange ali abraçando a irmã dela. É isso. Deus vai levantar alguém para abraçar essa batalha junto contigo. Não tente vencer sozinho. Por isso existe igreja. Deus nos chamou para nós caminharmos juntos. No aprisco é mais seguro. No aprisco, o Senhor sempre tem um pastor. Ele levanta pessoas para te ajudar, para te abraçar, para cuidar das tuas feridas, para te levantar quando você estiver caído. Mas nós precisamos estar unidos. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Romanos 8:31 diz que diremos, pois, à vista dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Se Ele é por nós, quem será contra você? Quem será contra a tua casa? Nele existe um lugar seguro. Quem está em Deus é nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. Não desiste nem daqueles que traem, que abandonam. O que José fez? Quando os seus irmãos vieram buscar alimento, Ele deu. Porque a gente dá o que tem. Nós vamos dar Jesus. Nós vamos dar amor. Nós vamos dar bondade. Nós vamos plantar em Deus. Porque quem planta em Deus, colhe em Deus. Colhe milagres em Deus. É um tempo em que o Senhor está levantando a sua igreja para viver coisas maravilhosas e grandes. Tem mais alguém aí para crer nisso comigo? Nós vamos viver coisas maravilhosas e grandes. O inimigo não tem poder contra o povo de Deus. Em nome de Jesus, isso tudo que tem te aprisionado a tua mente, aprisionado o teu coração, aprisionado a tua família, vai cair hoje por terra em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas que sabem que estão vivendo essas prisões invisíveis. Eu quero chamar pessoas aqui à frente que querem viver altos voos. Feche os olhos, igreja, e venha. Venha se você precisa de oração e quer receber oração antes da ceia. Sabe por quê? Os sonhos do Senhor para a tua vida são muito maiores. Não é nada disso
que o diabo tem lançado contra a tua vida. São coisas tão grandes e o diabo tem lançado mentiras para tentar te aprisionar. É vida de vitória, sim. É a palavra do Senhor quem nos garante. É a palavra do Senhor quem nos garante que o novo de Deus é grande. Pastores, estejam aqui na frente orando por eles. Não cabe medo, não cabe medo, não cabe incredulidade, não cabe pavor. Você acha que Daniel estava tremendo de medo ali dentro da cova junto com leões? Daniel estava seguro na promessa. Ele sabia quem ele servia. Pode ter leão ao teu redor, mas eles não vão te amedrontar, eles não vão te fazer tremer na base, porque a tua base se chama Jesus. A tua base tem nome. A tua base é a palavra encarnada e ela se chama Jesus. A tua base é a palavra de vida. A tua base se chama Jesus. Aleluia. 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 Vem me visitar hoje aqui. Aquele que descreve. Um Deus que governa as nações. Um Deus que com a concha de sua mão mede as águas e toma a medida dos céus a palmos. Ele te escolheu. Ele te separou para viver algo novo. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Senhor, a tua palavra diz, Pai, que em ti somos nova criatura. E nós queremos entregar agora o teu povo em tuas mãos. Povo esse separado, redimido e escolhido, para viver algo novo, lindo e grande. Pai, tu conheces cada coração. Tu conheces os desafios de cada um deles. Eles existem sim, mas são tão pequenos comparado com a grandeza do nosso Deus. Que os olhos deles sejam abertos para enxergar que nada se compara. Nada se compara ao teu poder e aos seus projetos. Deus, que mentes sejam libertas hoje. Que corações hoje sejam libertos. Que o teu povo, Senhor, seja liberto. Pai, que hoje seja um marco na vida dos teus filhos. Que os olhos deles consigam enxergar os teus propósitos com uma ótica divina. Que eles tragam o céu para a terra. Que eles vivam coisas grandes. Que eles sejam a verdadeira manifestação do teu poder, glória e graça na terra. Pai, realiza isso. É a oração da tua igreja hoje unida, intercedendo, Pai. Se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar e clamar e se converter dos seus maus caminhos, então haverá mudança. Tu ouvirás os céus. Tu vais sarar a terra, Pai. Tu vais sarar o teu povo. Deus, haverá cura neste lugar, neste dia. Haverá cura, Pai. Que eles não desistam de receber a cura. Libera a cura, Pai. Nós já te agradecemos, Pai, porque tu sempre nos ouve. Tu sempre nos ouve. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.